Vocês estão preparados para conhecer um mundo de luxo e sedução? Esse recanto você irá encontrar na cidade de Várzea Grande. Estamos fazendo o caminho para facilitar a vida de vocês, hein? Hoje foi dia de conhecer a Suíte 17. Cada suíte conta uma história única, criada para despertar todos os sentidos. Do clássico ao contemporâneo, temos o lugar perfeito para você e o seu amor se perderem na paixão. Relaxe, renove e reacenda a chama. A nossa atenção aos detalhes transforma a sua estadia em uma experiência inesquecível. Além da decoração maravilhosa, temos um room service muito completo. Produtos e acessórios que não podem faltar para apimentar a relação, óbvio. Embarque nessa jornada conosco. Faça reserva agora e viva o extraordinário. Seu refúgio elegante espera por você. Boa noite! A gente tava super falando mal de várias pessoas aqui. Betel cortou a gente, mandou a gente prestar Betel, ele atenção. abre a câmera assim do nada, né, cara? Ou seja, entra ano, sai ano e a gente continua fazendo fofoca, né? Não é verdade? Porque a gente gosta. Gente, feliz ano novo pra vocês que estão aí, 1º de janeiro, assistindo a nos gente. prestigiando, muito bem. Muita prosperidade, muito pinto, muita pepeca, o que vocês gostarem aí na vida de vocês, né, Rafa? Não perdendo nada ficando em casa. Afinal de contas, 1º de janeiro é perigoso ficar na rua até tarde, entendeu? Exatamente. Existem pessoas aloprando e nós queremos vocês todos muito bem, com a saúde maravilhosa, não é mesmo? Pra assistir a gente, né, Rafa? Com certeza. Como que foi seu ano novo, Beto? Eu vi que você passou de preto, tá tudo bem? Não, eu não passei de preto, eu só vim hoje pro programa de preto. Mas o meu look do ano novo, eu nem sei qual vai ser ainda. Também não sei. Também porque é gravado o programa, né, galerinha? Então a gente tá aqui fingindo que já estamos no ano novo, Mas né? eu estou de branco. E eu tô de preto e tá tudo bem. Gente, sabe o que tá acontecendo? O quê? Aqui em Cuiabá agora chuva e frio. Chuva Estranho, mesmo. vai vir frio. Vou contar uma coisa pra vocês. Sabe o que tá acontecendo? Mudou o ano já. E a gente vai continuar aqui atormentando vocês o ano inteiro. E a gente espera que vocês também estejam com a gente, né, Rafa? Com certeza. E daqui mais ou menos uns 19 dias, a gente vai atormentar muito mais. Para aquela eleição, para aquela votação. É verdade. Em breve vamos divulgar, vamos precisar muito da ajuda de todos vocês. Vamos mesmo, galerinha do nosso canal. Beta, agora vamos falar. O que é isso aqui que a gente tá segurando? Que eu tô segurando pra não tomar. Gente, antes de falar, rapidão. Agradecer aos nossos patrocinadores que estiveram com a gente todo o ano de 2023, que vai continuar com a gente com fé em Deus em 2024. Vão continuar com a gente. Vocês não têm escolha. Que é o Luxury Motel, que inclusive vocês estão vendo e estão acompanhando vários vídeos que a gente tá soltando deles, que a gente foi lá gravar, né, Rafa? Inclusive a gente conheceu o motel por dentro e a gente ficou chocada de como era, né? A Roberta ficou mais chocada que eu, mas assim... A Rafa disse que já imaginava Eu imaginava que fosse daquele jeito. Eu não imaginava, eu fiquei chocada. E daí, cara, foi surreal. No dia que a gente foi lá, tinham várias pessoas já, tipo, vários dias lá no motel. Lembra? Eu achei muito massa a vibe dele, assim, de ficar no motel pra sempre. Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui com Power Honey. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Houve até um TRTT aí na internet falando desse produto, que a gente vai aprofundar depois um pouquinho nesse assunto. Mas este aqui, gente, nada mais é do que um suplemento, vamos dizer assim, que dá energia e disposição, tá?
Você toma ali em torno de umas 2 horas antes de você ter relação ali. Você vai estar mais disposto, com mais energia, para você ter uma relação sexual topíssima. E não só relação sexual, tá, gente? Isso aqui pode ser usado também antes do treino. Inclusive, eu já usei. Carol Pacola, que veio aqui também, já usou quando a gente... Inclusive, precisamos voltar, né, Carol, para as nossas corridas de rua. E antes da gente correr, a gente sempre tomava um desse aqui. E a gente gostou bastante do resultado dele para corrida. Para corrida, aham. Ó, vou só ler aqui alguns ingredientes da composição. Tá. Mas, ó, tem taurina, melancia, beterraba, tem mel, tem corante, ômega 3, guaraná, gengibre, canela. Então, assim, a gente vê que são produtos naturais e realmente são produtos energéticos. Sim, cara, ele é muito bom. Ele é bem docinho. Você não quer tomar aí? Eu vou tomar, mas olha só. Importante lembrar que também a sugestão de uso, tá? É abrir o sachê e ingerir diretamente, viu? Isso. Não tá falando pra misturar com nada. E você viu aqui, né, Rafa, que o produto é indicado para o grupo populacional maiores de 18 anos, né? É, maiores de... Isso. É 18 ou 19 aqui? É 19. 19 Opa, anos. É que eu tô burra, gente. Vi 19 aqui. Isso é muito importante falar e frisar, porque nosso patrocinador, Top Sex, trabalha somente com produtos que são legalizados pela Anvisa. Exatamente, é isso aí. Por que a gente tá abordando isso? Em breve vocês irão saber, porque aqui já rolou um papo de bastidor. Uma curiosidade que foi coincidência, né? Sim, exatamente. Porque a gente acabou trazendo esse daqui hoje pra gente falar. E aí, por um acaso, a gente conversando, eu ouvi algumas coisas na internet, já aproveitei a nossa convidada aqui em breve, vai se apresentar. Uhum. E... Ai, abre aqui pra mim, fazendo favor. É aí que abre. É porque eu fiz minhas unhas, gente. Então, assim, sabe? Eu não quero borrá-las. Nossa, que delícia. Eu vou tomar da boca da Beta. Vai tomar o meu mel, É só colocar Rafa. E chupar, vou. Isso, chupa. Ele é bem docinho, né? Olha essa Rafaela, gente. Rafaela, que é isso que tá acontecendo? Ele lembra aquele melzinho mesmo com um pouquinho de chocolate. Ele é bem docinho, né? É bem bom. Rafa vai tá ligada no 320 hoje, ó, Neve. Tô precisando, gente, porque eu tô muito capenga pra Então baixo. já vou deixar esse aqui pra ela levar pra Obrigada. tomar também nas férias, né, Rafa? Que ela vai sair de férias e tal. Já vai levar pra dar uma energia e disposição ali pra ela. Agora vamos, sem mais delongas, apresentar a nossa convidada Jéssica. Seja bem-vinda ao primeiro programa de 2024. Muito obrigada, meninas. Boa noite a todos. Estamos aqui. Eu sou a professora Jéssica Oliveira, professora de Ciências e Biologia. Trabalho na rede pública e também na rede privada. Sou professora há 15 anos e vim falar um pouquinho com vocês hoje. Que legal. Você sabia que eu sou quase uma formada em biologia? Não acredito. Eu fico faltando um ano pra eu terminar. E todo mundo, nossa, Roberta, eu sou um ano. Cara, não era pra mim, cara. Não era pra mim, não gostei. Por quê? Cara... A Dona Aranha, não foi? Foi. Então, vou contar a história. Eu também tenho. Eu tenho pavor de aranha. Tenho pavor. Inclusive, né, eu vi um vídeo que você mandou e eu fingi que eu não vi lá no grupo. Você viu, né? Eu vi falando pra ele não mandar essas coisas. Eu vi, cara. tá, Neve? Eu vi, eu não gostei. Eu tenho pavor. E daí eu fui numa aula com um professor e tal, e daí eles sempre avisavam a gente na faculdade, ó, tipo, amanhã vai ter aula com tal bicho. Uhum. E quem tinha medo, quem tinha fobia, as coisas não iam. E eu tinha faltado uma aula, não prestei atenção, enfim, eu não vi que ia ser com esse bicho, que eu não gosto nem de falar o nome. E daí eu tava sentada, assim, na bancada e tal, conversando com minhas amigas, aí uma amiga minha, e o professor chegou, colocou elas, assim, na bancada. Ai. Daí minha amiga falou assim, Roberta, levanta e não olha pra trás. É a mesma coisa que falar assim, olha pra trás e fica agora, sentada, né? Cara, na hora que eu olhei, era aquelas negócio andando assim, ai, misericórdia. Cara, dali eu saí e nunca mais voltei. Sério? Eu também nunca tenho mais medo. voltei. Todo mundo fala, uai, como você é bióloga? Teve um dia, esses dias, inclusive, a polícia ambiental foi visitar uma escola, levou cobra, e eu tenho pavor de cobra, rato, morcego, aranha. E aí ele pediu pra eu pegar. Eu falei, não. Ele, vamos, você pega? Eu falei, não, eu tenho pavor também. E assim, só que assim, eu fui pro lado da educação. Então tem pessoas que gostam, que vão pro lado da zoologia. Amiga, teve também um outro episódio. A gente tinha que fazer, estágio, né? Estágio. E eu fui pra algumas escolas estaduais. Cara, eu falava assim, gente,
como assim, né? Como que as pessoas conseguem dar aula aqui dentro? Tipo, cara, não era pra mim, eu não me vi ali naquilo. Eu falei, não, gente, não é pra mim. Eu lembro que na época minha mãe ficou super chateada. Tipo, hoje é até motivo de briga lá dentro de casa disso, né? Mas, cara, não era pra mim mesmo. Mas, inclusive, eu tenho um grupo com todas as minhas amigas que formaram em biologia. A gente se encontra todo ano. Que gostam de pegar em aranhas que gostam de pegar em cobras e aranhas, exatamente. Em pererecas também, algumas, né? E daí, elas são biólogas, mas eu tô aqui falando de pinto com vocês, galera. A cobra que eu gosto é outra. Mas se apresente um pouquinho pra gente aí, como que foi essa sua formação, onde você formou, você tem... Quais são suas formações, então, né? Vamos lá. Então, eu entrei na Unic em 2003, me formei em 2007, saindo de lá, um ano depois eu fiz uma pós-graduação, especialização em gestão ambiental, mas não era muito a minha praia também. E aí, comecei a dar aula, assim que eu formei, em 2008 eu comecei a dar aula e em 2018 eu falei, eu acho que eu tenho que dar um upgrade. Aí comecei a estudar, fui estudar para o mestrado e também para o concurso e passei nos dois na mesma época. Legal. Aí entrei no mestrado na UFMT e me efetivei no estado. Meu mestrado é em ensino de biologia. E aí eu comecei a ir para essa área que eu sempre gostei. Na graduação eu fiz em saúde, educação em saúde, só que sobre hanseníase. E aí eu vi um interesse muito grande em participar e saber um pouquinho mais e tentar colaborar com a saúde do adolescente, inclusive a saúde sexual. Legal. E aí esse foi o tema do meu mestrado, saúde e sexualidade do adolescente e prevenção nas escolas. E aí eu tenho trabalhado com palestras, no meu próprio grupo, né, com os meus próprios alunos, eu também trabalho esse tema. Amiga, você e a Rafa vão se dar super bem, então, porque a Rafa tem projeto. Vocês já conversaram sobre isso? Já conversamos sobre isso. Justamente, eu tava conversando com a Jéssica um pouquinho antes do programa. A gente acabou se conhecendo hoje também, né? Sim. Meire, muito obrigada pela indicação. Exatamente. E tava conversando justamente isso, porque... Eu, dentro da faculdade de psicologia, eu falava assim, eu não vou atender criança e adolescente. Não vou, ai, é dor de cabeça, mas eu sabia eu sempre soube que seria na área da sexualidade. E acabou que as pessoas que chegaram até mim são crianças e adolescentes. Alguns poucos que são adultos já, né? E eu me vi muito próximas a ela. Eu acho que a minha linguagem com elas flui muito mais naturalmente do que com adultos. E você sabe o que eu acho também, Rafa? Veja como um elogio isso. Você tem muita facilidade, eu acredito, de comunicação, de falar sobre sexo, né? Tem essa abertura. Isso faz toda a diferença. Então, tipo assim, eu acredito que as adolescentes, os jovens, tipo assim, te veem como uma inspiração mesmo, porque hoje em dia, a gente ainda tem dificuldade de falar sobre sexo, tem pai e mãe que não aceita, que não tem esse tipo de conversa, vocês dois sabem muito mais, trabalham com isso do que eu. Eu sou filha de pai e mãe que não falava sobre isso. Então, eu acho que, tipo assim, você ter uma pessoa ali, principalmente como psicóloga, que é uma pessoa que você vai abrir ali seu coração, sua mente, as pessoas, as adolescentes acabam te vendo, tipo assim, com admiração mesmo, sabe? E hoje em dia, assim, é o meu público que eu adoro, o meu público-alvo. Então, hoje em dia, assim, desde o ano passado, aliás, né? Eu com a Rosane, né, minha sócia, e aí nós temos conversado muito sobre como trabalhar essa questão de sexualidade dentro da escola, que é uma coisa muito interessante que você já vem fazendo. E a gente eu conversei com ela sobre isso, né, porque eu sempre falei da questão do tripé, né, que seria professores e alunos. E aí eu perguntei pra ela. Na minha dissertação tem um tema sobre isso. Quero ler, inclusive, se você puder me mandar, agradeço. Então, aí eu tava conversando com ela, como funciona. Você pode falar um pouquinho mais como que funciona essa questão de... Como que os alunos te abordam? Vamos começar assim, qual que é a idade dos alunos, certo? Sim. E como que eles te abordam? Porque depois a gente entra no outro assunto. Tá bom. Hoje eu trabalho com alunos do 6º ao 3º ano. Que de idade são? Dos 11 aos 17, 18. E assim, minha primeira experiência... em 2008, foi só com aluno do ensino médio. Inclusive, tinha alunos que namoravam e eu já aconselhava em relação a não tomar qualquer anticoncepcional. Não é porque a sua amiga toma que você vai começar a tomar. Sim. Inclusive, na época, eu trabalhava também na Secretaria de Saúde, orientava sobre como marcar uma consulta para primeira ida ao ginecologista. Então, desde o meu início, eu já trabalhava sobre esse aspecto. Tem um casal, inclusive, que hoje são casados, têm 2 filhos e são meus alunos daquela época. A gente se encontra de vez em quando, é muito legal. Então, assim,
eu acabei orientando nesse sentido. Tem vários alunos que falam que a única conversa sobre esse assunto que tiveram foi comigo nas minhas aulas. Então, assim, da mesma forma que você falou para ela que ela acaba atraindo esse público, eu também, porque é uma linguagem mais tranquila, né? Eu tenho uma filha, inclusive, de 10 anos e a gente fala sobre tudo. Que legal. Tá? Inclusive, ano passado, nós estávamos no supermercado, aí ela viu um pacote de preservativo. Ela, mãe, o que é isso? E falou a marca. Aí eu falei, o homem coloca no pênis para não passar doença. Que para mim, naquele momento, era o que ela precisava saber. Esse ano, a gente já entrou no assunto sexo. Você sabe o que é sexo? Ela tem a ver com partes íntimas, né? Então, eu já aproveitei. Falei, sabe aquilo que você viu lá no mercado? Então, o homem coloca no pênis também para não engravidar uma mulher. Porque a partir do momento que a menina menstrua, ela já é fértil, ela já pode engravidar. Então, eu já vou introduzindo esse assunto. Outra questão é sobre os nomes. Nunca teve nomes fictícios, perereca, xoxó, nunca. Sempre foi vagina, que eu acho muito importante também, até quando a gente trabalha em relação a abuso sexual, falar o nome corretamente. Então, assim, a minha jornada de 15 anos, eu trabalhei muitas vezes isso. Caixas de pergunta, porque às vezes o adolescente não tem coragem de se abrir ali, de perguntar. E, inclusive, eu estava conversando, Rafa? Com a Rafa, e falei, tem uma equipe psicossocial numa das escolas que eu trabalho, e ela falou, Jéssica, que tal a gente conversar já com os alunos do 6º? Porque esse assunto só vem no livro do 8º. Falei, ótima ideia, mas como que a gente vai trabalhar? Eu falei, por que não trabalhar só com meninos e só com meninas, de forma separada? Por quê? Porque é uma época que só de ver uma foto ele já começa, cria esse alvoroço. Isso. E aí, para não criar isso, e eles terem mais intimidade, coragem de se abrir, trabalhamos em grupos. Então, eu preparei apresentações diferenciadas. Uma apresentação para os meninos, tudo sobre o corpo. Como é o pênis, a diferença do esperma e espermatozoide, o que é poluição noturna, porque eles ficam com o pênis ereto sempre, acordam com isso e não sabem por quê, acham que é anormal. Então, trabalhei toda essa questão. Sobre a questão da cirurgia também, que se faz, né, no pênis, quando com aquela pele, a fimose. Então, trabalhamos vários assuntos. E lá no final, vim com uma parte feminina, mostrando o que é a menstruação, qual é a parte que descama ali do endométrio, entender os absorventes que elas usam. Gente, eu nunca tive isso em escola nenhuma. Nunca, né? Não, eu também não. Eu também não. Nunca tive. Para que eles tenham empatia quando a menina está menstruada e se manchar, para não ficar rindo, porque não é motivo de piada. E lá para as meninas, trabalhei toda a parte do corpo, todas as transformações físicas que elas estão passando nesse momento. E lá no finalzinho, mostrando um pouquinho dos meninos. Por que os meninos ficam com o pênis ereto? E às vezes sem intenção, né? E foi muito legal. E aí surgiu, inclusive, um papo sobre melzinho do amor. Viu? Não falei que isso daqui ia ter a ver? Que curiosidade, não é mesmo? Mas não é esse, galera. Calma que nós vamos explicar, viu? É muito importante, isso foi muito importante ter acontecido, essa coincidência, né? Sim. Porque nós trabalhamos com produtos sérios, mais uma vez frisando, recomendado, não como fala? Validado, né? Validado pela Anvisa. E nós vamos entrar nesse assunto porque é um assunto seríssimo, que acabou repercutindo de uma forma negativa na internet, por conta de algumas situações que também em breve a gente já relata. E aí, continua do melzinho. Então, e assim, é muito comum eles terem dúvidas e irem procurar ou com seus pares, que são seus colegas que sabem tão pouco quanto eles, ou pela internet, né? Então, assim, é muito interessante, é muito importante a educação sexual nas escolas. Uma frase que você falou, educação sexual nas escolas não é ensinar ninguém a fazer sexo, né? É ensinar a conhecer seu corpo, seus limites, conhecer, respeitar o outro, então é muito importante. E isso é necessário, e não só lá no 8º, onde grande parte já tem até relação sexual. E sim, já na primeira infância, já conhecer sobre o seu corpo e trazer um pouquinho mais. Por quê? Puberdade precoce, eles começam a se relacionar sexualmente muito precoce, então é muito importante que a gente tenha essa abordagem logo,
Não ficar adiando. E alguns pais têm medo disso, né? Por exemplo, incentivar, acho que quando eu perguntei pra minha filha se ela sabia sobre sexo, ela já sabia que tinha a ver com partes sabe íntimas. Por que sabe? Eu não tenho filho, mas eu tenho um afilhado de 11 anos. E ele adora sair comigo, tipo, pra ir no mercado, porque a gente vai de carro e eu coloco as músicas que ele gosta de ouvir no carro. E eu não sei se vocês já repararam, pra prestar atenção nas músicas de hoje, tipo assim, antigamente era mais... Na verdade, é que o que acontece? Hoje nós somos adultos, então hoje a nossa visão das músicas, tudo tem duplo sentido. Não, mas naquela época que a gente era criança, também tinha pornografia nas músicas. Só que eu acho que antigamente ainda era um pouco assim, mais... É porque não era o funk. Mas até o funk de antigamente era diferente, né? Não, sim, mas por exemplo, a gente não via... o clássico, se a gente pegar a música de Mamonas Assassinas, gente, é a música falando putaria o tempo todo. Gente, a gente vai pegar Dragon Ball Z, Dragon Ball é aquele velho tarado babando nos peitos da Puma, entendeu? O tempo todo. Então, assim, é que a gente não nós tinha éramos malícia. Crianças, a gente não tinha essa malícia, diferente das crianças de hoje em dia. E daí... Que elas estão mais sexualizadas. Daí ele escutou uma música lá que ele colocou pra ouvir e tal... E eu prestando atenção na letra da música e falando, cara, de droga, de sexo, de botar na Xana, de botar na Xota, que não sei o quê. E, tipo assim, de uma maneira chula, sabe? De uma maneira, assim, escrota de ser falado e tal. A mulher como objeto. Isso, e eu assim, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, você é uma criança, você não pode ouvir. Mas eu sei o que é isso. Tipo assim, ele sabe o que é. Né? Ele sabe. E... aconteceu esses tempos atrás, né, de eu mandar ele tomar banho e, tipo, brigar com ele. Pedro, vai tomar banho, que não sei o que, vai lavar esse pinto. Minha mãe, ai, olha o jeito que você fala com ele. Fala, gente, é um pinto que ele tem ali, ele tem que lavar o pinto, tipo... É uma coisa natural de você falar pra uma criança, cara, vai tomar banho, vai lavar suas partes íntimas ali, tipo... Porque eu acho que tem que falar com a criança, ela tem que saber, que todo mundo sabe que ela tem um pinto, ela não precisa esconder aquilo ali. Hoje mesmo ele acordou, aquela hora que eu te mandei a foto, eu falei assim... Pedro vai tomar banho, que não sei o que, eu ia no mercado, ele queria ir junto. Aí ele foi e falou assim, eu vou tomar banho, mas não vou... lavar o pinto. Não vou trocar a cueca. Minha cueca tá limpa. Eu falei, Pedro, você tá desde onde com essa cueca, cara? Tem que tomar banho, tem que lavar a cueca, tem que lavar o pinto, você tem que estar sempre cheiroso. E ele veio do banheiro, falei, vem cá, eu vou cheirar você, quero ver se você tá limpo, se você não tá, que não sei o que. E ele não tinha passado perfume. Ele, não, peraí, madrinha, deixa eu passar perfume, aí você me cheira. Ele foi lá, passou perfume e tal. Mas assim, eu acho importante a gente ter esse tipo de assunto também com as crianças, porque às vezes se a gente fica deixando um pouco de lado, ou tipo, deixa pra falar depois, a gente acha que as crianças não sabem. Cara, as crianças, sabem muito mais que a gente, cara. Eu não sou mãe, eu não sou mãe biológica, né? Eu falo que eu sou mãe de barriga emprestada, porque eu tenho uma enteada de 12 anos e eu brinco. Todo mundo pergunta se a minha filha é minha filha, a mãe dela só pariu, beijo, Janete. A mãe dela só pariu ela, porque ela é toda eu. E muitos pais, né, amigos e pais também acabam perguntando pra mim essa questão de quando falar com a criança sobre sexo. E eu gosto de frisar isso, que não existe a partir dessa data é bom falar. Não porque existe. A criança, ela vai trazendo elementos pra você. É incrível, a minha enteada mesmo, ela traz elementos pra mim. Tiava, o que é isso? Tiava, Ana, mas você sabe mais disso? Então a gente vai conversando. Ela falou, a última vez que eu encontrei com ela, ela falou... eu assisto podcast, eu assisto vocês lá no podcast. A mãe dela autoriza, lógico, né? A mãe dela sabe que eu tenho um podcast. Eu falei, Janete, ela vai achar, ela pode assistir e tal, pode, não tem problema nenhum. E é uma coisa que eu gosto de falar, eu prefiro 1000 vezes de que essas minhas crianças, eu também tenho um afilhado, também mais ou menos da mesma idade que ela, então eu prefiro que essas crianças 1000 vezes venham até mim, me pergunte pra mim do que perguntar pra criança, perguntar pra colega, perguntar pra internet. Vai ser passado de uma forma correta, né? Então, assim, pais, uma coisa que você trouxe essencial da sua filha, você foi até onde você achou que deveria ir, e quando a sua filha também sente a liberdade com você, ela vai trazendo mais elementos. Sim, então, assim, não tenham medo de falar de sexo com seus filhos. Não tenham. Hoje em dia, as crianças, elas já sabem como faz um filho. Elas não vão saber de forma técnica, né? Mas elas sabem que tem que ter um homem e uma mulher para poder fazer um filho. Elas sabem que o pênis tem que encostar na vagina para fazer um filho. Às vezes nem sabe também, né? A importância de falar. E, então, esse é o primeiro ponto que eu queria só frisar que você trouxe. E o segundo ponto é essa questão de você, escola, né? Você, enquanto professora ali dentro da escola, com toda a autoridade, especialidade, você é mestre, né? Mestrado que você fez, é mestre nisso. Falar com essas crianças e os pais, sabe? Aí você me falou que você não teve nenhuma rejeição, nenhum problema. Porque, assim, essa forma
técnica, ela é importante. Porque, por exemplo, numa das últimas aulas que eu tive, as meninas começaram a falar termos muito chulos, inclusive, sabe? Eu acho que não é por aí. Sim. Vamos para os nomes corretos? É importante também, sabe? Porque, por exemplo, eles acham que vagina é tudo isso aqui, toda essa parte de fora. Eles não têm esse conhecimento, que é vulva. Hoje tem o nome pudendo feminino. Se eles ouvirem em qualquer lugar, eles não vão saber. Jéssica, isso não é só criança, tá? Porque eu faço chá de lingerie, como eu tava te contando. Às vezes a gente vai no chá de lingerie e a gente tem uma brincadeira lá que a gente dá um quadrinho, né, pra elas desenharem a vulva. Quando a gente fala, tipo assim, desenha a vulva, elas ficam assim, tipo, o que é isso? Não sabe o que é. Mas você falar, desenha a pepeca, desenha a xota, elas vão saber o que é. Mas o nome ali mesmo, elas não sabem. E é muito importante que saiba, né? No podcast com a Marielle, inclusive, eu falei sobre essa questão. Inclusive, vamos assistir, tá? Por favor. Exatamente. Isso mesmo. Falei sobre essa questão de violência sexual contra a criança e crianças que não sabiam falar o nome correto. E aí, trouxe para a professora como o meu tio mexeu no meu biscoito. E a professora entendeu que o tio tinha mexido no biscoito. Dias depois, foi descobrir que ela estava sofrendo violência sexual. Então, é muito importante os nomes corretos. Uma parte que você falou sobre o Pedro, essa questão de mandar tomar banho, também eu trabalho. Em relação ao suor, o CC, né? O conhecido CC. Eles não têm essa noção, não tem o senso que, já preciso usar desodorante. Entende? Porque hormonalmente eles estão em transformação, em puberdade. Né? E aí eles precisam disso, dessas orientações, e às vezes não chega até isso. Eu cheguei no aniversário do meu afilhado, eu comprei pra ele um perfume e comprei um shampoo, porque ele tem um cabelinho grandinho. E aconteceu alguns episódios com ele e tal. Não vou entrar na vida pessoal dele, né? Mas enfim, eu fui e dei um shampoo pra ele e tal. Tipo, pra ele se cuidar, pra ele se atentar. E ele falou hoje, minha mãe perguntou, pra você ver como que fica na cabeça da criança. Minha mãe perguntou, ele ganhou muito presente de aniversário. Tipo, ganhou brinquedo, ganhou roupa, ganhou várias coisas. Minha mãe falou pra ele hoje, e aí, Pedrinho, você nem contou pra tia o que você ganhou de presente, o que você mais gostou. Cara, a primeira coisa que veio na cabeça dele, nossa, eu adorei o perfume e o shampoo que a Beta me deu. Tipo, cara, é uma coisa boba de você dar. Você tá sentindo um benzinho. Exatamente. Então, ele já quer esse tipo de presente. Pra se cuidar. Minha filha adora. Lá em casa tem os rituais. Desodorante. Toda vez, antes de sair pra escola ou pra qualquer lugar. Passou desodorante, perfume, hidratante. Até hidratante. Hidratante eu confesso que eu não uso sempre. Nós usamos... São os rituais, entende? Então, fora o cabelo, que agora já tá toda cheia do baby hair, que não sei o que, toda se arrumando. Então, é importante pra autoestima também, né? Porque quantos alunos meus passam por situações de bullying em relação ao mau cheiro? Sim. Por quê? Porque as pessoas vão se afastar, sentir o cheiro. Não, ali que a gente vai abordar. Sim. Eu falo sem bullying. Chega pra mim que a gente vai abordar. Inclusive, essas aulas de sexualidade eu abordo sobre esses maus cheiros. Falo por causa do mau cheiro também, da época menstrual. Mostro os tipos de absorvente. É importante de trocar, né? Você sabe o que eu lembro? É até uma coisa meio nojenta de falar, mas eu vou contar. Eu lembro que quando eu menstruei, a gente sente aquele cheiro, né, da menstruação. Eu falava, gente, por que será que eu tô fedida? Eu lembro disso. E eu lembro que quando eu fui na ginecologista e tal, porque eu menstruei com 9 anos. Nossa, eu era muito novinha, né? Eu tive que tomar hormônio naquela época, a médica passou hormônio pra tomar e tudo mais. E daí eu lembro que tinha aquele cheiro forte de menstruação e eu achava que era meu. Tipo assim, cara, será que é só eu que sou podre, assim, e tal? Eu lembro do dia que eu perguntei pra ginecologista, ela falou, não, Roberta, é o cheiro normal mesmo, tá tudo bem e tal. Mas eu lembro que eu ficava desesperada, tipo assim, cara, eu tô sangrando, tá saindo sangue de mim. Imagina, com 9 anos, cara. Você sentia aquele cheiro lá e, cara, é natural. E eu lembro que uma vez eu trabalhei numa empresa também e tinha uma psicóloga que trabalhava lá com a gente. E ela falava, Roberta, eu me detesto quando eu tô menstruada. Eu não aguento sentar no vaso e sentir o cheiro da menstruação. Porque, cara, realmente é forte. É um cheiro forte mesmo. E se a gente não conversa com as crianças sobre isso, elas não vão saber e elas vão achar que tem algo de errado. O dia que eu menstruei, eu não tinha noção que eu ia menstruar.
Eu não sabia nada sobre isso, não sabia sobre absorvente. A minha filha tem 10 há mais de 3 anos. Todos os dias ela leva para a escola necessaire com absorvente, com uma outra calcinha, inclusive, porque eu tenho que prepará-la. Sim. E ela já leva o kit dela. Então, assim, é informação. Sim. Informação nunca é demais. Exatamente. Então, a gente peca, às vezes, pela desinformação. E aí, eu fiquei uma semana sem querer ir para a escola, não me aceitando, não me entendendo. Então, olha só, isso vai acontecer com todas. Já pensou se todas passarem por essa situação? E já teve alguma aluninha sua ou aluno que, tipo assim, que falou, professora, aconteceu tal coisa comigo e eu não sabia que era assim? Tipo, alguma coisa que você falou assim, cara, nossa, que legal, eu ajudei de certa forma. Por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, um aluno que ele nunca tinha beijado e nunca tinha tido relação sexual. E aí ele falou pra mim, mas o que é ejacular? O que é gozar? Porque todo mundo fala sobre isso. E aí eu falei o que era. E todo mundo, porque é muito normal nessa época, até quem não sabe zoar, né? Sim, Aqueles que declaram não saber. Então, assim, é muito legal quando tem a coragem. Sim. Mas muitos não têm, então eles escrevem. Essa é uma caixinha, caixinha de perguntas que eu falo. Melhor ideia que você teve, né? Então, aí eu distribuo, né, as fitinhas de papel e eles escrevem as dúvidas. Muitas são gracinhas, mas muitas, assim, são reais. É muito importante, sabe? É muito interessante essa forma de abordar. E eu também criei um jogo na época da minha dissertação, que lá no final, depois que eles estudaram os aparelhos, as ISTs, inclusive, no concurso, a minha aula que eu passei, tirei 100, inclusive, foi uma aula sobre IST. Que legal. A importância de trabalhar isso, né? Porque é muito maior o medo da gravidez do que o medo de uma IST. Sim. Né? Pior que é verdade. Assim, às vezes eles não sabem também que já engravida na primeira, já engravida até sem uma penetração completa. Então, assim, é muito interessante conversar sobre isso. Já aproveitando, então, que a gente entrou nesse assunto, vamos abordar o tão temido melzinho que estão falando aí, que a gente estava conversando, gente, porque eu também, como sou um pouco de curiosa, um pouco não, muito até curiosa muito, nessa área. Nessa área, estava conversando com a Jéssica aqui e a gente acabou abordando um assunto que ficou muito conhecido como melzinho do amor entre os adolescentes. Que esse tipo de melzinho, ele é vendido em festas clandestinas, né? Isso mesmo. E como a Jéssica tá ali no dia a dia com as crianças e tal, eu acabei perguntando para ela se ela já ouviu falar sobre isso. E a Jéssica, ela já ouviu falar. Então, eu queria só que você, se você puder, a forma como você puder também, lógico, né? Transmitir para os nossos telespectadores como que é que esse melzinho, ele chega até o adolescente e o que esses adolescentes, de repente, eles falam que esse mel agrega para eles. Então, quero deixar claro que não é esse melzinho, tá? Eu fui pesquisar, porque eu tava numa aula sobre isso, e aí um aluno falou assim, o que você acha do melzinho do amor? Melzinho do amor? Desconhecida, gente. Claro, eu não sei o que é, mas pelo nome me dá um litro, pesquisar. Né? Vamos pesquisar. Fui pesquisar. Aí vim para a próxima aula já com o assunto. E eu perguntei, quando que vocês têm acesso a isso? Em que situação? Nas festas. Tanto é que na internet também é conhecido como mel da revoada. Ou seja, nas festas clandestinas eles têm acesso. Eu fui perguntar para que serve. Porque esse aqui é um energético. Esse melzinho do amor, ele tem um sachê parecido. Só que alguns, as letras nem são em português. Ou em inglês, em árabe, inclusive. Eu já vi desse em árabe. Porque não traz os componentes químicos, traz como se fosse produtos naturais. Inclusive, alguns alunos meus do ensino médio já disseram que tomam e misturam com bebidas alcoólicas. Olha só o perigo que é. Um adolescente que não tem necessidade nenhuma de usar um estimulante sexual para aumentar o tempo de duração, né, da ereção, não tem necessidade nenhuma, ainda usa com bebidas alcoólicas. Ou seja, esse produto que eles usam não são aprovados pela Anvisa, são proibidos sua comercialização e eles utilizam ainda com bebida alcoólica. Ele é vasodilatador. Olha só o perigo de um derrame ou, né, um infarto. Então, eles correm risco. E aí, eu fui a fundo nisso. Fui pesquisar. A gente teve umas rodas de conversa muito interessantes sobre isso. Mas o que me surpreendeu mais foi chegar
com os meus alunos do 6º ano, e eles já falarem também sobre isso. Isso eu fiquei surpresa, porque uma coisa é meu aluno de 16 anos falar sobre isso, ele que já frequenta uma festa, né? Mesmo que clandestina, que a gente entende que tá ali já na vida sexual. Já na vida sexual. Já um aluno de 11, 12 anos falar sobre isso também. Aquilo me preocupou. E, assim, os riscos que correm, né? Sem estar sabendo. Então, assim, primeiro, não é para menores de 18 anos, né? E também não é para ser utilizado principalmente com bebida alcoólica, porque ele tem componente químico que tem no Viagra. Ou em medicamentos mais fortes para isso. Para um homem de 40 anos com uma doença crônica, que não tem ereção. Que inclusive foi que a gente conversou, né? Com o programa com o Dr. Janine, né? Com Giz. Sim, não é para um adolescente que não tem problema algum para ter ereção. Mas você sabe que nós, né, é claro que isso aí, como você disse, é algo clandestino, né? A gente procurou deixar isso muito claro para passar para vocês. Mas eu, por exemplo, a minha loja de sex shop é online. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para quem a gente vende, né? Sim. Uma vez teve um perfil que me mandou mensagem querendo comprar produto sex shop. E, cara, eram com uma foto de uma criança no perfil, querendo comprar e tudo mais. E daí eu fui olhar as outras fotos, tipo, era só várias crianças. Eu falei, cara, mas que coisa estranha, né? E, tipo, queriam um pênis de borracha e tal, e nananã. E eu falei, cara, esse negócio pra mim tava, tipo assim, muito estranho. Muito estranho. Porque eu falei, cara, ou é um pedófilo, sei lá, porque só tem coisa de criança ali, ou, sei lá, ou é uma criança mesmo querendo comprar e tal. E daí eu perguntei, né, pedi pra mandar foto do RG, porque não tá aqui, que não sei o que, tipo, começou a inventar um monte de desculpa. Falei, cara, eu não vou criar problema na minha cabeça, que até bloqueei, tipo, nunca mais falei, bloqueei o Instagram, bloqueei no WhatsApp também, porque a gente não sabe, né, o que passa assim, na cabeça. É importante falar, gente, por mais que nós saibamos que existem adolescentes que, a partir de 12, 13, já começam a sua vida sexual, não significa que, por exemplo, a Roberta, uma profissional séria, vai vender produtos de sex shop para esse tipo de criança, esse tipo de público, entendeu? Sim. Até onde se sabe, legislação brasileira, e eu acredito também que seja muito por questão de responsabilidade, porque a gente sabe que a maturação, né, demora muito. Então, assim, vocês podem ficar tristes com o que a tia Rafa vai falar, mas vocês ainda não têm maturidade para enfrentar a responsabilidade que é você ter uma vida sexual ativa. Vocês ainda não estão preparados, assim, psicologicamente, emocionalmente e nem financeiramente. Nem fisicamente. Né? Nem fisicamente para vocês terem esse tipo de responsabilidade. Então, assim, eu sei que é difícil. Ainda mais quando o hormônio fala, grita, né? Mas para tudo tem seu tempo. Eu estudei a minha vida inteira, isso eu acho muito importante falar, que aqui não é nem questão de religiosidade, tá? De doutrinação, nada disso. Mas eu estudei a minha vida inteira em escola de padre, que é antigo patronato, hoje é Salesiano Santo Antônio, do pré ao 3º ano. E lá nós tínhamos jornada, né? Jornada entre adolescentes e tal, que a gente passava 3 dias lá na Chácara dos Sonhos, que é em Chapada. E tinha a jornada feminina, a jornada masculina, e no final de ano tinha a jornada mista. Então, eles tinham muito esse cuidado de não misturar quartos, de ficar de olho nos adolescentes para ver se não ia trocar de quarto, tudo isso, sabe? E lá a gente aprendeu que tem uma frase que até o livro que fala, eu acho que eu já até falei aqui uma vez, que fala assim, não pule etapas. Aprenda a respeitar a sua etapa, é a coisa mais gostosa que tem é respeitar a sua etapa. Até você ficar com raiva do seu pai, de sua mãe mesmo, que saco, eu não posso sair, não posso fazer nada. Não posso fazer nada, né? Mas aí quando chega aquele momento que o seu cérebro tá maduro, que é a partir dos 26, 27 anos, olha só como que demora. Que seu cérebro tá maturado. Nossa, eu acho que eu acabei de ficar madura, porque eu sou tão novinha. Que você vai entendendo melhor o porquê de todo este cuidado, você vai fazer sentido pra você. Então, assim, vai se tocar, entendeu? Vai tocar uma punhetinha, vai se masturbar, mas é verdade. Vai conhecer seu próprio corpo, né? Corpo. Vai saber onde que é o clitóris, onde que é a cabeça do pênis, né? Aproveitando esse momento de se tocar, né? Que a adolescência nos proporciona isso. Eu tava conversando com ela também sobre a questão da pornografia. Por que que esses jovens estão querendo tanto tempo ficar eretos? Da onde que vem essa vontade de ficar muito tempo com pau duro, digamos assim? Aí eu tava conversando com ela. A grande maioria, com certeza, desses adolescentes devem consumir pornografia. Exatamente. E na pornografia, o que a gente mais vê é um homem que tá sempre de pau duro, é um homem que consegue dar conta de 3, 4, 5, 6, entendeu?
E, gente, não é assim, adolescentes, não é assim que as coisas funcionam. Mas isso é tão real que a Rafaela tá falando que eu falo por mim mesmo. Uma vez eu cheguei a questionar a ginecologista. Eu falei, pro Matheus ainda, eu falei, doutora, eu tenho uma facilidade muito rápida para gozar, deve ter alguma coisa errada. Tem ejaculação precoce feminina, alguma coisa nesse sentido? Ela falou assim, Roberta, tá tudo bem, que bom que você consegue. Porque tem mulher que não consegue. Mas por quê? Porque a gente, no filme pornô é tanto isso, tipo assim, que demora tanto, que é aquela coisa tanto, tipo assim, cara, eu tô vivendo minha vida sexual, eu tive errado. Tipo, não tá certo isso que tá acontecendo. Não, e né? outra também, o foco é muito no homem, né? A mulher lá, a gente nem sabe se a mulher tá gozando ou não. Exatamente. E aí, o que me assusta também são meninas tomando melzinho pra quê, sabe? Pra quê? Eu acho porque, segundo eles, aumenta a libido. Mas a gente não sabe se é porque tá associado ao álcool, né? Ah, porque a gente tava comentando sobre isso. Como eles associam ao álcool, a gente sabe, mulheres maduras, que quando a gente transa, com efeito de quando álcool... toma vinho, a perna abre, né? Quem que falou isso? Teve alguém falou isso. Tem um problema, né? Eu não posso tomar vinho porque eu tenho um problema. Qual que é o seu problema? Quando tomo vinho, minha perna abre. Então, assim, a gente sabe que a bebida alcoólica, ela traz... desinibição, certo alívio, entendeu? Excitação, tudo isso, mexe com tudo isso. Então, eu até comentei com Jéssica. Eu falei, Jéssica, de repente, eles podem estar muito confusos em relação ao que está trazendo essa questão de excitação sexual para eles. Às vezes não. Nem é isso daqui. É a questão do álcool, entendeu? Sim, que também não é legal, né? Gente. Porque o que acontece? Toda vez que você se condiciona para ter relação sexual e para atingir o orgasmo, você tem que, por exemplo, beber, você tem que usar isso daqui, você tem que usar Viagra, você está condicionando, você está elevando o seu nível, é que nem também a pornografia. Toda vez que você assiste pornografia, você está elevando o seu nível de dopamina. Então, assim, você está soltando muita dopamina no seu corpo. Cada vez que passa, você vai ficar mais exigente. Então, assim, se hoje você só precisa de um desse daqui para você sentir prazer, digamos isso, se fosse isso, amanhã você vai precisar de 2. E depois vai para 3 situações, né? É a questão do vício, que já tá aí, porque aí ele vai, para que ele atinja aquele prazer, ele precisa estar sobre esse efeito. E tem também a questão da resistência, igual a resistência ao álcool. É isso né? mesmo. Cada vez mais eu preciso de uma dose maior. E esse melzinho do amor que eles usam, que é ilegal a sua venda, ele tem 2 ou até mais doses a mais do que o Viagra. Então, imagina o efeito disso no corpo, né? Então, assim, a desinformação. Quantos sabem o que é? Não estão sabendo. Não sabe os efeitos, né, que pode trazer lá na frente. Sim, é uma droga. É uma droga, né? Porque medicamento é droga. É uma droga. E aí, juntamente com álcool, vai dar outros efeitos. Inclusive, alguns podem ter até convulsão. Então, quantos devem passar mal, né? E não sabem a quê? Pois é. Então, adolescentes que estão aí prestando atenção na conversa de hoje, escuta a voz da experiência, pelo amor de Deus, larga de ser cabeça dura. Você que é aluno da professora Jéssica, converse com ela. Se você assistiu ela aqui e teve alguma dúvida, vai conversar com a professora Jéssica, entendeu? E você que é pai ou mãe que está assistindo converse a gente com também, seu filho converse também. com seu filho, mostre, né? Porque eu acredito que ficar fugindo do assunto, chega uma hora que não tem pra onde correr, que vai só piorar a situação, né? Com certeza. Porque no final das contas, quem tem que aguentar o peito mesmo é pai e mãe, ou é tutor, é quem tá cuidando da criança, entendeu? Eu tenho uma conhecida que a irmã dela tá grávida, acabou de finalizar o 3º ano, tá grávida. O pai e a mãe achavam que a menina ainda era virgem. A menina já tá com mais de 10 semanas. Ela não teve coragem ainda de nem contar pro pai nem pra mãe. E ela tá com medo de contar. E ela contou só pra essa irmã dela. E a irmã dela tá desesperada. A irmã dela falou assim pra mim, Roberta, não sei o que eu faço. Não sei se eu conto pro meu pai. Eu não sei se eu conto pra minha mãe. Eu não sei, cara, eu tô perdida, minha irmã até eu achava que ela era virgem, ela nunca contou nada pra mim, então assim, mas por que eu acho que existe essa barreira? Porque é falta de conversa de pais e filhos, sabe? Porque você acaba ficando com medo de contar pro seu pai ou pra sua mãe ali, com medo da reação. Eu até brinquei ontem, eu falei assim, nossa mãe, pior que eu acho que hoje, eu tenho 31 anos, né? Eu acho que hoje, se eu engravidasse na adolescência, a primeira pessoa que eu ia contar era pra senhora. Aí ela olhou pra minha cara e começou a rir. Eu espero mesmo que... Eu falei, acho que eu não ia contar nem pro pai da criança. Eu ia ligar direto pra senhora, mãe do céu.
Só não sabe o que aconteceu. Não sei como, tô grávida. Ela não sabe como, na né? adolescência, né? Na adolescência. Com 27 anos, quando eu engravidei, eu me senti uma adolescente. Falando um pouquinho sobre isso que você está falando, eu tenho outro exercício também que eu utilizo muito com eles, que é eu grávido ou eu grávida. Aí, por exemplo, tô fazendo uma oficina com 13 anos. Eu grávida aos 13 anos. Eu grávida aos 13 anos. Quero que vocês escrevam como seria. Na escola, no seu grupo, se é na igreja, se é algum grupo do condomínio e com a sua família. Como seria? Amiga, se fosse você fizesse isso comigo, eu ia desenhar, tipo, um caixão escrito rico, assim, tipo, eu morta, né? Morta. Ótimo. Por quê? Porque é diferente a visão para o homem e para a mulher. A mulher tá grávida, tá ali todas as transformações no corpo dela. O menino não. Ele vai viver numa boa. Se ele não... Ninguém ali sabe que ele vai ser pai, ele segue a vida dele normal. E da mulher? Como é para uma menina ir grávida para a escola? Eu já tive várias alunas que disfarçaram a gravidez, a gravidez toda com moletom. Que a gente vai descobrir já no final da gravidez. Então, assim, para a menina é muito julgamento. São muitos olhares. Não é só a parte física que tá mudando, né? Imagina só como é o psicológico dessa menina. Sim. As acusações em casa, por mais que a família acolha, não deve ser fácil, né? Não deve. Então, eu sempre gosto que eles tentem encarar. E como que é? O que eles escrevem mais, assim? Muitas, assim. Por exemplo, qual que é a posição do menino? Vou trabalhar para ajudar. Só isso. Entende? Eles só pensam nessa parte financeira, não de dar apoio pra menina, sabe? Homens. Então, parece que a função pai ali... É dar dinheiro. É só sustentar. E sustentar com quanto? Com 100, com 200? Aí eu falo, hoje, aos 13, 14 anos, que emprego você teria? Né? Quanto você ganharia, né? E assim, e a menina? Como seria vir para a escola? E elas sempre falam sobre o julgamento, sobre os olhares de julgamento, que não queria mais. Então, a evasão escolar vem muito disso. Por que que eu escolhi esse tema? Na época, eu tinha uma aluna do 8º ano que tinha uma bebê. Que ela ia para a escola com essa bebê. Ela foi durante 3 meses, que foi no momento que eu apliquei minha oficina. Depois ela não foi mais. Não sei se ela retornou para a escola. Ou seja, evasão escolar. Não consegue, gente, com uma bebê de 2 meses indo. 3 meses. Ainda Mais uma criança assimilar isso. É muita coisa. Nossa, gente, eu fico pensando aqui que é a realidade de muitas famílias no Brasil, né? É uma realidade, tipo assim, que pra gente é diferente, né? Porque a gente não viveu isso. Mas é isso que é engraçado. Por mais que seja uma realidade, é algo que não é dito. Sim. Entende? É uma realidade, a gente sabe o que acontece e na sua grande maioria, principalmente na periferia, mas a gente não vê políticas públicas voltadas para isso. Sim, não é verdade? E precisamos disso. A gente sempre vê brigas de conservadorismo, aí eu vou falar de conservadorismo mesmo, que querem evitar esse tipo de conversa dentro das escolas. Sim. Porque entra naquela questão, naquela ignorância, quando eu falo ignorância, é ignorância de desconhecimento, sim, de não entender que a educação sexual não é para ensinar o seu filho a fazer sexo. Sim. E sim ensinar tudo isso que a gente falou, os limites do corpo, como funciona, o que a gente pode, o que a gente não pode deixar com que as pessoas façam, sim, com a gente, entendeu? Então, é essa questão que entra muito, por isso que eu fico muito apegada com isso dos pais. Sabe, eu entendo que tem que trabalhar muitos pais, porque a grande maioria desses pais também vieram desse tipo de criação. São pais... Eu compreendo, né? Inclusive. Ignorantes nesse ponto, e a gente não tem nada para trabalhar isso. Então, é algo que eu gosto muito. Gosto muito, ainda mais porque a gente sabe que a criança, ela é indefesa ainda. Com certeza. Até... Em maio, foi o Maio Laranja, trabalhar contra o abuso sexual. Eu trabalhei um documentário que foi gravado em Manaus. E agora me fugiu totalmente o nome dele. Posso até dar uma olhada agorinha. E aí ele trabalhou em Manaus. Gente, como é pesado. O Luciano Huck até faz uma participação nesse documentário. Mostrava a vida assim de várias meninas. Tanto na parte central ali, quanto a parte... da floresta mesmo, que só chega com barco. Quantas casas, sabe, que aliciam menores, quantas menores são abusadas por pais, padrastos, tios, avós, quantas meninas começam a vender produtos à noite, já começam a vender seu corpo, assim. Então, é muito grave. Então, assim, em maio eu trabalhei 1 semana só com isso.
Para o ensino médio, eu trabalhei os documentários. Com o fundamental, eu trabalhei desenhos, outras formas de abordagem, sabe? Mas saíram coisas assim, muito choro. Muita, assim, contaram muitas coisas, assim. Porque, assim, para nós mulheres, não sei se vocês, assim, têm essa lembrança da entrada de vocês na puberdade. Eu lembro dos olhos, eram muito difíceis, assim, de encarar. Amigos de pai, amigos de primos, os vizinhos te olham diferente quando você tá mudando. Mas eu acho que pra mulher, é óbvio, né, que na puberdade tem isso, né? Mas eu acho que pra mulher até hoje, né, assim, até adulta. Sim, Esses mas dias imagina eu fui... nessa época que você é vulnerável. Que você não tem, você não sabe, você não tem nem maturidade, argumentos, palavras pra se defender, entendeu? Então é muito importante Quer falar, que Betel? trabalhe isso. Um crime entre nós. Perfeito. Um clima? Um crime. Entre nós. Entre nós. Ah, Isso mesmo, climax obrigada. Entre nós, Eu entendi, falei, gente, crime. Betel tá louco, falando Não, que tá rolando um é um clima crime aqui no entre nós. E é meio roxo, assim, parece o cenário. Um crime entre nós. A Tem na fachada Netflix? dele. Onde tem? No YouTube, YouTube. ele inteiro. E tem várias mulheres dando depoimento, tem várias situações, assim, é maravilhoso esse E documentário. deixa eu te fazer Homossexualidade. É. Então, eu não entro muito nesse aspecto. Porque é mais difícil Porque é ainda. mais difícil. Mas eu já tive alunos que falaram, e aí, se a Lavínia chegar pra você... Lavínia é minha filha. Se a Lavínia chegar pra você e falar que ela é homossexual, pra me testar, porque eu trato eles tão bem, será que eu não sou preconceituosa ou será que eu disfarço? Falei, olha, é complicado, porém, a única coisa que eu não quero é que a minha filha sofra. Então, eu vou acolher, mesmo não querendo que ela seja. Vou acolher e vou amar da mesma forma, porque é minha filha. Assim como eu gosto de você. Porque, para nós, professores, os nossos filhos têm um pouco dos... os nossos alunos têm um pouco dos nossos filhos. Da mesma forma que a gente quer o bem para os nossos filhos, a gente quer para os nossos alunos. Então, assim, eu só não gostaria que você sofresse. Porque vai ter sofrimento, né? Mas, assim, é uma questão, Betel, que eles perguntam muito. Eles querem entender de onde vem, se é genético, se é moda. E hoje a gente vive uma situação bem complexa em relação a isso. Essa questão de transgêneros também, e a sexualidade, a homofetividade, né? E isso é muito complicado para abordar dentro da escola. Muito complicado. Então, eu prefiro... Eu acho porque assim, aí eu não sei, como, por exemplo, esses dias eu falei pra psicóloga, eu quero uma dinâmica, mas eu quero uma que não mexa profundamente, porque eu não sei. A partir dali, eu, professora de ciência, sou limitada. Diferente de você, psicólogo, você sabe como abordar e continuar. Eu não consigo. Então, tem coisas que eu prefiro não entrar. Isso era outra coisa também que quando você estava conversando. Desculpa, quando você estava conversando, veio na minha cabeça. Eu também sempre falei isso, dessa questão de educação sexual ser trabalhado juntamente com uma psicóloga e especialista nisso. Importante. Por quê? Eu entendo que os professores estão lá, não no seu caso, tá? Porque você é mestre e tal, mas assim, alguns professores, eles estão lá, eles querem fazer o melhor pelos alunos, eu não tenho dúvida disso. Só que quando chega esse tipo de abordagem, esse tipo de questão, eles podem facilmente colocar uma veia religiosa. Não pode. Entendeu? Eles podem facilmente colocar a opinião deles. Acontece. Entendeu? Porque é um tema transdisciplinar. É um tema que tem que caminhar por todas as áreas. Porém, nem todo mundo estuda esse tema. Isso mesmo. E eu já vi muito isso acontecer. Dá uma reduzida, dá uma segurada aqui. Por quê? Porque eu não posso dar minha opinião. Sim. Entende? Isso mesmo. É por isso que essa questão até que eu tava conversando... Não é neutralidade, mas a gente precisa ser imparcial. Isso mesmo. Isso mesmo. Essa questão do projeto, né, que eu falo que eu tenho muito isso na minha cabeça, é justamente por conta disso. Porque, assim, acaba sendo um fardo, sim, para os professores que eles não são estudiosos nessa área, porque o professor já tem tanta coisa para carregar. Sim, com ele já certeza. ele tem que carregar a responsabilidade de ensinar um aluno. Ele acaba carregando a responsabilidade de vida sobre aquele aluno, porque muitos alunos, eles são jogados dentro da escola pelos familiares, pelos pais, e largados assim, toma, cuida, cria, educa, mas se você vier falar de sexualidade com minha criança, você vai ver. Então, assim, você realmente está num limbo ali, numa área bem sombria, entendeu? Digamos assim, e eu fico muito feliz que você seja a luz
para esses seus jovens, esses seus adolescentes e também para as pessoas que vão assistir agora esse programa. Estou muito feliz mesmo de trazer você aqui com a gente para passar tudo isso. Feliz por isso. E vamos conversar, vamos abordar, vamos estreitar relações para ver como que a gente pode ajudar essa criança. Eu acho que vocês vão trabalhar super bem juntos. Né? Uma dúvida que veio aqui na cabeça. E dentro, assim, da escola, já teve alguma, sei lá, diretora ou professora que, tipo assim, te questionou, tipo, não, você não pode falar sobre isso, não é um assunto legal? Alguém que não gostou disso? Nunca. Cheguei numa escola salesiana e a diretora falou, olha, eu preciso que você pegue os nonos anos, porque lá só tinha até o nono. Eu preciso que você pegue os nonos. Que trabalhe isso. Então, era ciências, né? Ciências vê um pouco de química, física e biologia. Então, eram 3 aulas na semana. 2 eu trabalhava ciências e 1 eu trabalhava sexualidade, drogas. Na época, era muito... Como que chama? Que eles fumam? Narguilha. Não é o pod. O pod, né? Então, era... Que não pode. Que não pode, inclusive. E aí, eu trabalhava só esses temas. Eles amavam. E ela, diretora, irmã... pediu. E já também foi contratada em uma outra. Ele falou, como que é a sua relação com o assunto de sexualidade na sua aula? Eu falei, tranquilamente. Ele, por quê? A professora que estava não gostava. Ia contra a religião dela, não sei o quê. Eu falei, ai, ótimo, porque eu adoro trabalhar isso, inclusive. Então, assim, eu sempre tive as portas muito abertas para isso. Que bom. Na época do meu mestrado, não era a minha orientadora, mas uma professora do programa, ela tinha receio. Principalmente por causa da política, que na época era bem conservadora. E aí ficava receosa, mas eu não tive problema algum. Graças a Deus. Olha, você falando dessa questão, eu lembro que o primeiro contato que eu tive quando eu falo contato, assim, de visualizar e entender o que é sexualidade, foi a minha professora de ensino religioso, Daisy, que eu amo demais até hoje. Lá no Salesiano, né? E ela passou foi um filme que esses dias deu mó bafafá. Aquele não sei o que. Guerra do Fogo. Gente, pelo amor de Deus, aquele filme não tem nada de sexo em si, assim, explícito. O que acontece é que no final do filme, eu até fiquei de gravar um negócio, esqueci de gravar no Instagram. Acontece que vai passando, vai mostrando como foi a evolução do homem, né? Na verdade, era Neandertal, acho que na época, né? E aí vai passando como que a evolução, como que eles caçavam, como não sei o quê. E no final do filme, é como se fosse para mostrar a transição de Homem Sapiens para Homem Sapiens Sapiens. O casal que ele tá em posição de... Como 2 cachorros, né? 2 animais fazendo sexo. A mulher, tipo, não deixa e vira para ter contato visual. Então, assim, naquela idade... Eu nem lembro quantos que eu tinha, acho que eu devia dar 10 anos. Eu já entendi que o que estava querendo dizer é que a partir daquele momento eles se transformaram... Bípede, né? Isso. Porque é isso que difere nós dos animais, entendeu? Dos outros animais. Dos outros animais, que nós somos racionais e tal. E agora alguns, né, de nós somos racionais. Alguns, porque gente, deu vontade de comentar, mas tanta... Mas é verdade, é a ignorância. Que é aquela ignorância que você citou. É isso mesmo. Às vezes a gente tem vontade de dar umas brigas na internet, mas a gente... mas aí eu respiro, falo, não vou. Deixa eu te falar, nesse caso, alguns não era nem de desinformação, é que quer ser ignorante no geral, sabe? Enfim, eu não consigo nem expressar minha... É complicado. Gente, nosso papo foi tão bom que a gente quase não viu a hora passar, né? E deu tempo de falar de algumas coisas importantes, que nós consideramos muito importantes. E nesses minutinhos finais, a gente sempre pede pro nosso convidado deixar onde achar nas redes sociais, né? É uma mensagem final que você quiser passar pra galera e esse é o seu momento. Então, começo do ano, por favor, responsabilidade de peso, passar uma mensagem assim... Bah! Pra começar o ano bem. Tá bom. Então, para vocês, alunos, que bom que já podemos conversar sobre isso. Porque na minha época eu fui saber na faculdade, tá? Lá na faculdade, porque eu não lembro fundamental e médio falar sobre isso na escola. Que bom que hoje a gente pode conversar sobre isso. Para os pais, conversem com seus filhos. Não precisa jogar lá todas as informações que você tem, mas já vai pisando ali até onde eu posso ir. É muito importante falar com seus filhos. E eu gostei muito de participar. Eu falei, Merielle, eu espero que seja leve como foi com você e Simone, hein? Ela falou, você vai adorar, elas são maravilhosas. E realmente passou muito rápido, adorei a oportunidade de falar sobre isso, que é muito importante. E de uma forma tão leve, vocês são realmente maravilhosas. Ai, que bom. Obrigada você por ter vindo. Obrigada, Meire, também, que tá aí com a gente esperando
Um bebezinho, né? Davi, vai ser lindo que nem ela, né? Porque Betel... Coitado de Betel. E eu ainda disse que concordei, né? Mas muito obrigada mesmo, de coração, por estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que é um trabalho... tenho certeza que é um trabalho muito importante. Espero ver as duas trabalhando juntas. Com certeza. Eu fiquei muito feliz também. Muito obrigada, Jéssica. É sempre bom conhecer pessoas que têm a mesmo posicionamento, visão, sabe aonde realmente a gente quer chegar, que são os maiores beneficiários disso tudo, desse estudo todo que a gente tem, são essas crianças, esses adolescentes, que são realmente quem mais precisa de informação nesse momento. Então, eu fico muito feliz da gente ter se encontrado. Que bom. Espero que a nossa caminhada agora seja lado a lado, mais estreita. E fico muito feliz e honrada. E aí, em breve, tem que lembrar isso, vocês não se esqueçam de nos ajudar. Por quê? Vou te contar, Jéssica. Em breve nós estaremos concorrendo a algo muito importante. Muito importante dentro da área da sexualidade. Então, assim, quanto mais pessoas unidas em prol disso, melhor será. E a gente também não pode esquecer de começar o ano pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, escutar a gente lá no Spotify, compartilhar nossos vídeos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Entrar lá no Instagram, entra lá, você não tá fazendo nada agora, eu sei. Vai acabar aqui, daqui 2 minutinhos. Você entrar no nosso Instagram, pega um vídeo que você mais gosta lá, manda pra várias pessoas, né, Rafa? Vai compartilhando lá. Pra gente ficar famosa, né? Não, e também é importante pegar... Eu acho que esse vídeo vai ser, assim, fundamental para muitas professoras, sabia? Sim. Professoras que não têm coragem de conversar com os alunos, elas vão mandar, olha, assiste esse programa aí, é legal. Exatamente. Pais que não têm coragem também, porque... Querendo ou não, esse programa foi um programa leve. Sim. Foi muito leve. Tem que colocar selo de programa leve, porque tem programa aqui que não é recomendado. Não então, mesmo. Esse programa foi um programa leve, tranquilo e cheio de informações. Exatamente. Então, vamos compartilhar, por gentileza, que a gente fica muito feliz em levar o máximo de informação possível. E é isso, né? É isso. Beijo pra vocês. Bom começo de ano. Se cuidem.